Fala galera, beleza? Betão FC na área, rapaziada. Aí ó, vou falar do jogo agora, Vasco e Flamengo de ontem, rapaziada. Não vi o jogo, confesso, estou em viagem. Como vocês podem ver aí, ó, tô fora até da cidade do Rio. E aí vi os melhores momentos. O que falar pelo pouco que eu vi do jogo e a entrevista do Renato Gaúcho? Cara, com muita tristeza. Eu não assisti o jogo porque quem já vem me acompanhando, eu já falei. Quando eu vi a escalação com David no ataque, ele piorou ainda mais, que ainda botou o Brenner. Aí eu tinha dito, se eu ver a escalação com o David, eu não assisto o jogo. Uma hora antes do jogo, meu filho me mandou a escalação. Pai, se prepara para não assistir o jogo, porque o David está como titular e para completar ainda está o Brenner. Aí eu falei, agora mesmo que eu não vou assistir. Aí continuei fazendo passeio com a minha esposa, porque eu já falei que eu não assisto o jogo enquanto o David estiver sendo titular do Vasco. E aí quando eu vi a escalação, cara, os que ele botou ali são jogadores que não me descem mais, cara, na goela. E são todos os mesmos que eu venho vídeo após vídeo falando. Galera, não quero mais saber de Piton. Galera, não quero mais saber de Brenner, de David. E foram exatamente os caras que ele botou como titular. Botando esses caras aí, o Vasco já começa com 3 jogadores a menos. No jogo, né, de ontem, Vasco contra o Sistema, essa mulambada podre, pra mim o empate foi um péssimo resultado. Péssimo. Na circunstância, por ter sido, né, nos acréscimos, o empate ganhou um pontinho e tirou 2 pontos acabou tirando, na verdade, os 2 pontos da mulambada, entendeu? Desse time aí nojento do Sistema, que eu não gosto nem de falar o nome. Então, assim, pra mim, foi derrota. Porque essa mulambada aí, horrorosa, precisa muitas das vezes de ajuda para ganhar jogo. Então ontem o que aconteceu? Foi exatamente aquele tipo de jogo que era para o Vasco ter ganho. Se o Renato Gaúcho tivesse de fato escalado o time que a torcida já vem pedindo, o Vasco teria ganho aquele jogo ali, não teria como. Cara, se o Spinelli é o cara atacante que está fazendo gol, tem que ser o titular. É uma vergonha você ver o artilheiro do Vasco ser um lateral direito que é reserva ainda na cabeça do Renato Gaúcho. Sendo que, pra mim, na verdade, o Pumita Rodrigues tem que ser o titular, cara. Por exemplo, se o Cuiabano está machucado, beleza, botava o Puma ali na esquerda, deixava o Paulo Henrique na direita. Ao invés de Brenner, diz o Renato que o Andrés Gomes ele tá contundido, mas na verdade eu não consigo acreditar, porque se tivesse contundido não teria nem posto ali depois que tomou 2-0, porque quando você bota depois que toma 2-0, é sinal que você tem que pedir pro jogador se esforçar ainda mais do que se tivesse começado o jogo. Então, se realmente ele tivesse sem possibilidade de jogo, não teria nem usado ele para jogar. Então, essa desculpa do Renato muito mal lavada. Então, se ele tivesse posto o Spinelli no ataque, Andrés Gomes na esquerda, ou botava ou o Nuno ou o Adson na direita, com o Rojas ali fazendo aquela movimentação de ataque e abastecendo todo mundo ali, cara, o jogo seria outro. Aí não, ele insiste, cara. Enquanto ele insistir, enquanto ele insistir, eu não assisto. Não tem condição, me dá raiva assistir jogo com o Brenner e o David, cara. Não tem como, não sei como é que vocês vascaínos conseguem assistir um jogo. Não é pelo clube, cara. O clube a gente ama, mas por a gente amar tanto, revolta você ver um clube dessa grandeza jogar essas merdas desses jogadores no nosso time, cara, no nosso clube. Entendeu? Isso me revolta. Minha forma de protesto é essa, é não assistir o jogo enquanto o Renato estiver escalando esses caras. Não tem como. É de dar raiva, galera. É revoltante.
Então, até eu ver uma mudança. Até eu ver uma mudança. Os jogadores não têm condições. E eu não gosto de ficar comemorando empate contra o Sistema, porque eu não tenho complexo de vira-lata, de achar que o empate foi bom, que empatamos com o Flamengo. Que se lasca que é esse time aí, que eu até falei o nome, que não era nem para ter falado. Não era nem para comemorar empate, porque não, e o Renato Gaúcho dizendo, não, o empate foi bom, porque nós jogamos com uma equipe que tem jogadores. Que empate foi bom pro Vasco aqui, cara? Isso é ter complexo de vira-lata. É dizer que o Vasco se apequinou e o Flamengo. Para com isso. O Vasco é gigante, cara. Gigante. Eu é que não concordo de achar que não, o Flamengo. Eu não concordo com nada disso, galera. Eu nem reconheço isso daí como um clube de futebol. Um clube que não tem história. Eles não têm história. Se for fazer um filme desse clube do Sistema aí, vai sair o que daquele filme? O que vai sair? Não, nós somos campeões e tal. Vai ser vídeo de títulos, maioria deles garfados. Vai ser isso? Agora não, nós, Clube de Regatas Vasco da Gama, nós temos história, desde a nossa origem. Os caras não têm história. Até para ser formado o futebol desse clube, precisou um jogador sair do Fluminense e montar um time de futebol nesse clube aí. Então, história eles não têm, entendeu? Então nós temos, por isso que nós somos Vasco da Gama e nós amamos o nosso clube, porque a gente não é apenas um clube que só torce quando ganha ou só torce porque é clube de futebol. Não, a gente é muito além de um clube de futebol. Então nós somos o verdadeiro clube do povo. Nós somos o clube que realmente vencemos e lutamos até hoje, né? Vamos dizer assim, o Vasco sempre fazendo campanhas contra o racismo. E os pobres eram Flamengo, Fluminense e Botafogo, eram preconceituosos contra o Vasco por ter no seu time de jogadores negros e jogadores pobres, suburbanos, operários, trabalhadores. Então o Vasco sempre foi perseguido e é perseguido até hoje. Por isso que nós lutamos até hoje temos essa luta até hoje de vencer o sistema mãe e o sistema filho, porque o sistema filho, que é esse que jogou contra o Vasco ontem, o sistema filho, desde lá da origem do campeonato estadual que o Vasco jogou, desde 1923, o Vasco não foi campeão estadual, em 23, o sistema reuniu o Botafogo e o Fluminense, junto com a federação, e falou, nós não vamos deixar o Vasco jogar o campeonato estadual de 1924. E proibiram o Vasco de jogar o campeonato estadual de 24, porque o Vasco tinha negros, operários, né, pessoas pobres, suburbanos. Então sempre foi um clube preconceituoso. Se todos os negros trabalhadores, pessoas de comunidade soubessem a história do clube que eles levantam lá dizendo eu sou o sistema, eles teriam nojo de torcer para esse clube. Mas como a maioria também virou sem vergonha, que acha que ganhar título custe o que custar, seja lá sendo ajudado ou não, então já são sem vergonha mesmo. Então, mas a luta do Vasco, o Vasco é o verdadeiro clube do povo. E não esse clube aí que na verdade era preconceituoso desde o século passado. Se você fosse suburbano, negro, pobre, você não era digno nem de passar na porta da sede desse clube, porque eles não suportavam pobres nem negros. Baniram até o Vasco de disputar um campeonato. Então você vê o cúmulo do absurdo que é. E as pessoas hoje estão batendo no peito, eu sou o sistema. Podre, galera. Então por isso que eu acho que era obrigação do Vasco ter ganho ontem. Se tivesse escalado os jogadores que era para ter escalado, o Spinelli, ou o Adson, ou o Nuno, mais o Rojas e o Andrés Gomes, duvido que o Vasco teria perdido aquele jogo ontem. Time clube chechelento, um gol de pênalti lá, um pênalti, foi pênalti, né? Mas foi, cara, um toque assim, nada a ver, não ia dar em nada aquele lance, não ia sair, né, jogada de gol, nada. Um gol lá, uma bola quicando, ninguém tirou, e aí
Pedro foi lá e fez o gol, mas, cara, um gol totalmente, cara, bate-rebate ali dentro da área. Aí no final do jogo vieram jogadores do Flamengo dando entrevista dizendo: 2 gols que nós sofremos de bola cruzada, como se os gols deles foram totalmente bem trabalhados, belas jogadas, jogaram muito. E aí com 2 infelicidades de cruzamento, o Vasco empatou. Para de palhaçada. Pô, 2 jogadas que o Vasco estava lá massacrando já o time dele, massacrando, um lance atrás do outro. Eu vi lá depois o scout do jogo lá. O Vasco teve mais posse de bola, mais chute pro gol. E aí o cara vem lá dizendo, tipo, empatou como se fosse sorte do Vasco ter empatado. Então assim, Renato Gaúcho, pelo amor de Deus, para com essa história de David. Que tesão é esse que você tem pelo David? Que tesão é esse que tem pelo Brenner? Ô Pedrinho, pelo amor de Deus, Pedrinho. Cara, a torcida tá clamando, entendeu? Pode ser até um dos motivos, não sei, porque a torcida ontem do Vasco quase não foi ao Maracanã. Tem uma série de mistura por que a torcida do Vasco não foi. Uma, porque sai muita confusão, muita briga, Vasco-Flamengo. A outra, como era mando de campo do Flamengo, os vascaínos não quiseram dar renda para o Flamengo. E a outra também, essas escalações aí, muquirana, chechelenta do Renato Gaúcho. Pelo amor de Deus, se continuar assim, cara, Renato Gaúcho, aproveita que tu não fez contrato com o Vasco. Cara, pede pra sair, porque pra ficar escalando isso daí é melhor você estar fora do Vasco, cara. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Quando cada escalação... Não tem um jogo que ele repetiu o mesmo time, não tem um jogo. Cada jogo é uma escalação diferente. Ele não consegue entrosar nem numa partida. Entrosamento é no treinamento, mas ele numa partida não consegue entrosar os jogadores. Cada jogo é um jogo. E o Vasco continua com aquela síndrome de jogar um tempo só. É um tempo, ou é no primeiro ou é no segundo. Se no primeiro tá ganhando de 1-0, chega no segundo, dá apagão, aí toma empate ou toma virada. Caraca, cara, aí às vezes tá perdendo no primeiro tempo, no segundo joga bem, empata ou até vira. Cara, tem que jogar bem, tem que ter uma constância nos dois tempos. E é isso. Renato, pelo amor de Deus, Spinelli titular. Andrés Gomes é fato, titular fácil. Na direita ali, cara, tem que ser ou o Nuno ou o Adson. No meio ali o Rojas, junto ali com o Thiago Mendes, Barros, e dali pra trás, nem pensar Piton, cara. Esquece Piton, aquilo ali é a Avenida Piton, é a mãe, todo mundo passa. Esquece disso. E se não for Cuiabano, tem que ser o Pumita titular. E se o Cuiabano tiver bom, Paulo Henrique na direita reserva, Paulo Henrique reserva e o Puma titular. O Puma tem que ser titular, cara. Seja na direita ou na esquerda. Tem que ser, não adianta. É isso aí, galera. Aqui tá meu parecer do jogo, mais ou menos, que eu vi. E do que eu pesquisei após. Vi entrevistas. Espero que vocês tenham gostado do meu parecer aí. Vamos que vamos. Tô nem aí. Esse vídeo é para os vascaínos. Se entrar flamenguista aí, tô nem aí pra vocês. O sistema é sujo.